Hoje, 7 de outubro, voltamos à sociedade montemorense e voltamos para um debate centrado nos projetos de revitalização que vão acontecer no concelho, em Loures, em Camarate e Moscavide, desde já, mais tarde em Sacavém. Vão estar neste debate Sónia Paixão, pelo PS, António Pombinho, pelo PCP e o vereador do PSD, Nuno Botelho. Lembrar que isto são projetos de revitalização que vão mexer muito com estas três localidades, Loures, Camarate e Moscavide. Notar que, a par digamos, do projeto de revitalização, teremos outro aproveitamento por parte da Câmara, que já coordenou com diversos serviços, com diversas empresas, aproveitar, já que se vai mexer no terreno, vai haver o aproveitamento, pelo menos pelos SEMAS, para novas canalizações e outros serviços, inclusivamente da EDP, e, portanto, serão no mínimo 6 meses de obras, mas que vamos aproveitar, ao que parece, para quebrar uma tradição em Portugal, que é abrir buracos, fazer parte das obras e mais tarde voltar a abrir buracos. Neste caso vai tentar conciliar-se toda uma série de obras, aproveitar o facto de se mexer nas vias e prover outros serviços que estão a precisar de ser feitos a nível das infraestruturas. Os valores, como eu disse há pouco, penso que já disse, são de 2,5 milhões. São 2,5 milhões de investimento para o qual foi contraído um empréstimo, não só, mas também é desse grande empréstimo que saem estes 2,5 milhões, e pensamos que qualquer uma destas localidades vai ganhar uma nova vida. Penso que vão ser resolvidos alguns problemas e no debate que vamos ouvir, de certeza que quem o ouvir vai ficar muito mais esclarecido, até porque eu penso que estes debates têm essa grande vantagem, trazer um muito maior esclarecimento a quem nos vê e um esclarecimento até muito superior àquele que por vezes levamos até às vossas casas dos debates que se realizam na Câmara Municipal ou na Assembleia Municipal. Aqui as pessoas estão mais à vontade, o discurso é mais fluido e por vezes até se consegue esclarecer outros aspectos que ficam de fora na discussão mais formal e mais política nas reuniões de Câmara ou nas reuniões da Assembleia Municipal. Vamos então ao debate com os nossos três convidados. Olá, saúdo os meus companheiros de mesa, os vereadores Sónia Paixão e Nuno Botelho, saúdo os nossos espectadores e ouvintes. O tema que nos é proposto hoje tem a ver com os projetos de revitalização dos centros urbanos que a Câmara Municipal decidiu empreender e cuja execução irá começar a muito curto prazo. Dizer-vos alguma coisa sobre aquilo que entendemos sobre estes projetos. Da análise que fizemos no início do mandato, constatamos que os centros urbanos de Loures, a exemplo daquilo que acontece um pouco por toda a área metropolitana de Lisboa e pelas áreas metropolitanas em geral, muito por fruto da perda de competências e de oferta que foi tendo para as pessoas. Nós vivemos um período muito agressivo do ponto de vista de políticas neoliberais que apontou para o esvaziamento dos centros urbanos, para a importância crescente das periferias, nomeadamente na área da oferta comercial, e, portanto, naturalmente, os centros foram perdendo atividade económica, foram perdendo capacidade de atração para a habitação, foram perdendo capacidade de oferta de serviços, foram perdendo a possibilidade, digamos, de dar uma boa oferta em termos de mobilidade das pessoas e, portanto, nesse sentido, digamos, aquilo que se passa, repito, em Loures como na generalidade dos outros centros na área metropolitana de Lisboa, é que estão centros que estão envelhecidos, que estão a perder progressivamente aquilo que já foram. Perante isso, tínhamos duas possibilidades de resposta. Ou tentávamos, digamos,
tentar, digamos, dar alguma resposta pontual a algumas questões, ou tentávamos ter uma resposta ousada, integrada, séria relativamente a esta matéria. Esta foi a nossa opção e quando, no fim de 2014, início de 2015, constatámos que a evolução da situação financeira da Câmara Municipal nos permitia, digamos, contrair o empréstimo de médio e longo prazo que permitisse fazer investimento, decidimos que cerca de 2 milhões de euros dos 12 milhões de euros do empréstimo seriam, digamos, destinados a estes projetos. Decidimos que as nossas primeiras prioridades seriam Camarate, Loures, Moscavide e Sacavém e, portanto, logo após essa decisão começámos a trabalhar, primeiro constituindo uma equipa curta, mas forte e coesa na Câmara Municipal e começámos a trabalhar desenvolvendo os procedimentos para contratar equipas de arquitetos que fossem apresentando as suas respostas. Questão essencial para nós, apesar das obras que se vão iniciar a curto prazo serem fundamentalmente obras no espaço público, este projeto não é um projeto de intervenção no espaço público. Eu costumo dizer e repito que se só trabalharmos no espaço público, os nossos centros urbanos ficarão mais bonitos, mas continuarão a morrer. E como aquilo que queremos é inverter este percurso, é inverter este processo, é inverter este definhamento progressivo dos nossos centros urbanos, aquilo que vamos fazer, aquilo que é o conteúdo principal do nosso projeto, é a intervenção no espaço público, naturalmente, permitindo maior espaço para as pessoas viverem, uma circulação mais amigável e menos agressiva para os habitantes e para os visitantes destes centros urbanos, permitindo que o piso seja também ele mais amigável, mas também a possibilidade de intervenção nos edifícios e relativamente a esta matéria aquilo que fazemos é a intervenção nos edifícios municipais, como é a nossa responsabilidade, mas também o acesso garantido ao instrumento financeiro que o Governo anunciou e que irá ser colocado a curto prazo no terreno, para que os proprietários dos edifícios possam fazer intervenção em melhores condições. Também do ponto de vista dos incentivos, uma política de incentivos mais forte e mais assertiva do que aquela que é geral na Câmara Municipal, portanto permitindo fortíssimas reduções e mesmo, em alguns casos, isenções de taxas para a intervenção nos edifícios dentro das áreas de intervenção destes projetos, para a ocupação de via pública, etc. A mesma coisa relativamente à atividade económica, pretendemos revitalizar de uma forma muito forte a possibilidade e a capacidade de oferta comercial e de serviços nestes espaços, também do ponto de vista social e também do ponto de vista da animação. O nosso objetivo é que façamos acontecer em cada um dos centros atividades regulares que permitam a sua animação, que permitam que, portanto, as pessoas se sintam atraídas, que sintam vontade de vir a cada um destes centros e, portanto, tornando-os mais vivos e tornando-os mais capazes de, digamos, de corresponder às suas expectativas para esta matéria. Depois, dar nota daquilo que vão ser, portanto, os projetos estão definidos por fases e aquilo que vai acontecer a curto prazo, e as obras começarão ainda no mês de outubro, são a primeira fase do projeto de Loures, que é a intervenção na Rua da República e na Rua Frederico Tarré, criando um anel de sentido único e, portanto, que alterará substancialmente aquilo que é, digamos, a circulação automóvel no centro da cidade de Loures. A primeira fase de Camarate, a intervenção, digamos, no eixo central da Vila de Camarate, na Guilherme Gomes Fernandes, no Largo da Igreja e... peço desculpa. Na Rua Avelino Salgado de Oliveira. No que diz respeito a Moscavide, a primeira fase é na Avenida de Moscavide. Depois seguir-se-ão segundas fases e para estas segundas fases a Câmara garantiu já o acesso a financiamento através dos planos estratégicos de desenvolvimento urbano sustentável, portanto submetido no âmbito do Programa Operacional Lisboa 2020 e, portanto, aquilo que prevemos é que
muito pouco tempo após a conclusão das obras da primeira fase, iniciemos as obras desta segunda fase. Falando de investimento, aquilo que temos previsto é que a primeira fase de Camarate corresponde a um investimento de 550 mil euros mais IVA, a primeira fase de Loures cerca de 900 mil euros mais IVA, a primeira fase de Moscavide cerca de 700 mil euros mais IVA. As segundas fases são ainda estimativa, porque aí não temos projetos de execução, andarão no total, no conjunto, em cerca de 2,2 milhões de euros mais IVA. Relativamente a Sacavém, faça um conjunto de questões que foram colocadas. Portanto, decidimos, naturalmente, tendo-as em conta, e já lá vamos ver, digamos, a metodologia que usamos, decidimos, tendo em conta essas discussões, esses contributos, essas opiniões, alterar prioridades do projeto e, portanto, a primeira fase será, digamos, a disponibilização de um serviço de atendimento municipal centralizado com os serviços da Câmara Municipal e do Estimar e também da Junta de Freguesia de Sacavém, que é a proprietária do edifício, e, portanto, depois, digamos, o arranjo do Largo do Mercado. Nós fizemos uma discussão pública alargada sobre esta matéria, em primeiro lugar, em articulação muito próxima com as juntas de freguesia. Para dar um exemplo, digamos, quando se aproxima o início das obras, ainda ontem tivemos a ocasião de reunir os senhores presidentes de juntas de Moscavide, de Loures e de Camarate e eu próprio, no sentido de preparar, digamos, as intervenções e os impactos das obras. Depois, com um conjunto de parceiros, no fim de contas, todas as entidades que intervêm naquele território, quer as associações e o movimento associativo, quer os comerciantes, quer as forças de segurança, quer os bombeiros, portanto, todas as entidades que participam nestes terrenos foram objeto de uma discussão aprofundada connosco no sentido de avaliar, digamos, o projeto e adequá-lo às necessidades e às possibilidades existentes. E, portanto, tivemos também momentos de discussão pública, tivemos reuniões públicas para a apresentação dos projetos e, digamos, continuamos, porque, tendo em conta que vamos recorrer ao empréstimo, os prazos são muito exigentes e, portanto, continuamos a discutir com as pessoas, a ouvir opiniões, a tentar melhorar o projeto no sentido que ele possa corresponder ainda mais às necessidades das pessoas. Uma última questão que me parece muito relevante é que a expectativa que temos é que as obras decorram durante 6 meses e, portanto, começando, digamos, no final de outubro, que decorram nos próximos 6 meses. Muito obrigado. Muito boa tarde aos telespectadores que estão a ver-nos em casa, cumprimentar a Sónia e o António Pombinha, a Sónia Paixão. É sempre um prazer estar na TVL e também agradecer à Associação, à Sociedade Recreativa Montemorense por mais uma vez nos receber na sua casa. Sobre os processos de revitalização urbana de Camarate, Loures e Moscavide, que esses são já aprovados em reunião de Câmara para obras brevemente no terreno, apraz-me começar por dizer o seguinte. Estas 3 revitalizações urbanas, 2 delas estavam incluídas no programa da coligação Loures Sabe Mudar nas últimas eleições autárquicas. E por isso não faria sentido que o Partido Social Democrata não apoiasse estas propostas apresentadas na reunião de Câmara, com os contributos do PSD, evidentemente, o que faz com que estes projetos sejam valorosos, tenham qualidade, tenham os inputs de sensibilidades diferentes e que façam que sejam propostas mais consensuais e mais pluralistas, que me parece que é importante para obras deste género, deste índole. No entanto, permitam-me que discorde do que o vereador António Pombinho disse em relação às causas vou usar a palavra degradação, da degradação dos centros históricos das nossas cidades, das nossas vilas, do nosso concelho. Não tem nada a ver com as políticas neoliberais. Isto é um processo de expansão urbanística que começou nos anos 50, com que fez que muita população dos centros das grandes cidades, neste caso, nós que estamos na área metropolitana, do centro da cidade de Lisboa, passasse a ir para as periferias. O que fez com que concelhos como Amadora, Oeiras, na altura não existia, mas Amadora, depois mais tarde, ao contrário, Amadora não existia, Oeiras já existia. Oeiras, depois Amadora, Cascais, Sintra, Loures, Odivelas mais tarde e
Vila Franca de Xira tivessem um crescimento urbano, uma expansão urbanística muito grande, muito rápida e muitas vezes sem as condições devidas, como nós temos, infelizmente, no nosso concelho, vários exemplos disso, em relação aos bairros auge, que foram crescendo como cogumelos, e o que faz com que houvesse depois, em relação aos centros históricos das nossas cidades, uma grande pressão urbanística sobre os mesmos e um grande crescimento à volta das cidades, e os centros históricos depois também foram se esvaziando. Depois, numa segunda fase, já mais recente, já no início deste século, está a começar a existir uma aposta no contrário, que é o quê? Que é o pós-suburbanização, que é as pessoas estão a voltar para o centro das grandes cidades. Lisboa, neste momento, está com várias... Lisboa, a Câmara, o seu município, tem várias propostas de políticas de revitalização dos centros urbanos para atrair as populações que se foram embora do passado, ou as mesmas, ou outras, para povoar esses centros, porque eles próprios também estão desertos ou estão ocupados por pessoas já muito idosas. Temos de ver também outro fator interessante, é que a indústria também saiu do centro da grande Lisboa. Há 50 anos atrás a indústria ficava muito próximo do centro de Lisboa. Nós temos o exemplo, por exemplo, da nossa linha, passa aqui um bocado a imagem, da parte oriental do nosso concelho, que havia uma linha industrial muito forte, ainda hoje existe, mas que tem estado, ano após ano, a perder a sua força, porque as empresas fecham, deslocam-se, etc. O que faz também que as pessoas e os cidadãos também acompanhem um pouco onde está a oferta das funções económicas, neste caso as indústrias. E cada vez mais as indústrias estão hoje em polos tecnológicos, estão hoje em parques industriais de grande índole tecnológico, o que faz com que esses concelhos que investiram na altura, no início do século que estamos a viver, século XXI, investissem nessa área, nessa função económica, que é a função que hoje se chama de quaternário, hoje sejam dos concelhos mais envolvidos. E estamos a falar, por exemplo, do caso de Oeiras e do caso de Cascais, que têm tido um desenvolvimento na indústria da tecnologia e da informação extraordinário, que conseguiram depois encadear para si todos estes novos projetos. Ainda ontem ouvimos na televisão que Cascais conseguiu até já puxar a investigação a nível de universitário. E, portanto, parece-me que nós, Loures, estamos um bocado atrasados nestas revitalizações que têm a ser feitas. E temos outro problema também em Loures, se me permitem. É que a parte norte, a zona norte, é uma zona, ou se quiserem, um conjunto de freguesias que estão situadas em áreas periurbanas. O que é isto? São áreas que nem são bem urbanas, nem são bem rurais. São um misto. Faço aqui um bocado a simplicidade como eu estou a dizer isto e a definir isto de modo simples para os telespectadores não confundirem os conceitos. Portanto, isso sendo uma área em que nós, políticos, tentamos preservar o rural, o antigo, a etnografia, a cultura, os costumes, especialmente na Zona Norte, na Zona Saloia, temos depois este constrangimento do crescimento urbano nas periferias, como no Infantado, no Fanqueiro, há uns anos mais longos, em Santo António dos Cavaleiros, etc. Mais neste lado. Porque a zona oriental do concelho já tem a expansão urbanística que é mais próxima de Lisboa, foi consolidada mais cedo, nos anos 70 e 80. E o António, que é mais velho do que eu, saberá isto melhor do que eu, com certeza. E, portanto, olhando para este espectro, chegamos claramente à conclusão que não tem nada a ver com as políticas neoliberais no governo A, B, C ou D. Portanto, isto é a expansão normal das cidades na Europa toda e Portugal. E Lisboa também teve esse crescimento, é assim, e com tendência agora para Lisboa voltar a ter mais população, por causa destes investimentos que estão a ser feitos em Lisboa. Se nós compararmos com o resto da Europa, as grandes cidades europeias como Londres, Paris, Amsterdão, etc., fizeram Milão, por exemplo, Roma também, fizeram estes investimentos, Barcelona nem tanto, e Madrid, mas também já fez investimento há 25 anos atrás, portanto, Lisboa, neste caso, está há 25 anos atrasado neste tipo de políticas. Não é atrasado no sentido depreciativo, é atrasado no sentido que só mais tarde fizeram estas políticas para o Concelho de Lisboa, neste caso, mas que vão afetar, evidentemente, o nosso Concelho, porque nós temos tendência para perder população. E Loures Concelho tem perdido alguma população, não tanta como noutros concelhos, apesar de tudo, mas temos alguma população. Eu sei, por exemplo, a maioria da geração da minha idade que estudou em Loures a sua adolescência não vive na freguesia de Loures. Ou passou para norte, para o concelho de Mafra, ou foi para outros concelhos, para a Amadora, ou para Oeiras, etc.
Porquê? Porque houve uma altura, até o fim do século passado, em que havia uma estagnação na expansão urbanística. E essa estagnação fez com que muitas dessas pessoas, ou porque não tinham condições para fazer casa própria, ou porque não tinham oferta suficiente para compra de casa própria, foram-se embora. Entretanto, depois, quando há uma mudança de política em 2001, não interessa agora os partidos, é um facto, em 2002 há uma abertura que eu chamo de 8 para 80, ou seja, passou-se a ter uma liberdade e uma expansão urbanística quase exagerada, passa um bocado o exagero e a repetição da imagem, muito exagerada, várias freguesias a crescer muito rapidamente em termos de promoção imobiliária, o que fez também que nos centros históricos começassem a ser esvaziados e, portanto, fez com que com o centro de Loures, o centro de Moscavide, essencialmente estes, tivessem perdido muita população. Depois acresce a isto a questão, eu vou já terminar e passar a ação. Depois acresce a isto a questão dos centros urbanos, da função comercial nos centros urbanos e nos centros históricos. Loures tem perdido também essa função, tanto comercial como de serviços, muito rapidamente. Se não fosse até os edifícios da Câmara, os serviços da Câmara, duvido que houvesse muito mais oferta de serviços no centro histórico de Loures. Moscavide, como nós sabemos, que é um centro histórico com uma grande função comercial, principalmente a Rua de Moscavide, também tem perdido muita, não tanto a oferta de comércio, mas a procura desse mesmo comércio. E, portanto, é importante, passo talvez aqui a repetição, haver investimento nestas áreas e, por isso, nós, PST, concordamos com estes investimentos e achamos que eles são úteis para o futuro próximo do nosso concelho. E, visto que já estou no tempo limite da minha primeira vez, eu passo a palavra e depois direi mais algumas coisas sobre isto. Ora, uma saudação a todos, em particular, permitam-me que uma referência à Sociedade Recreativa Montemorense, que estou cá com um grande afeto, na localidade de Montemor, a localidade que me viu crescer, onde passei a minha adolescência e tenho excelentes memórias de Montemor e das suas gentes, portanto, esta saudação, este cumprimento inicial. A todos os que nos estão a ver e a ouvir, também, naturalmente, e aos meus dois colegas de vereação aqui presentes, ao António e ao António Pombinho e ao Nuno Botelho, também um cumprimento e espero que a mensagem que nós hoje possamos passar para casa seja uma mensagem de união em prol de um tema que a todos nos diz muito e, efetivamente, para as populações do nosso concelho. Naturalmente que o Partido Socialista encara com grande agrado um processo de revitalização dos 3 centros urbanos que estão hoje sobre a mesa. O quarto de Sacavém ainda não temos a perspectiva fechada e, portanto, creio que hoje deixamos para um momento posterior a sua abordagem, mas relativamente a Loures, Camarate e Moscavide, dizer que não fosse o facto de alguns pontos que nós já passarei a apontar, tudo o resto estamos unidos na necessidade de fazer efetivamente um planeamento urbano em tornar o espaço público mais amigo das pessoas, mais amigo não só daqueles que usufruem para trabalhar, como daqueles que residem, como daqueles que nos podem visitar. Este, creio que é o nosso grande objetivo, como sabem, é aquilo que temos vindo a defender de todas as formas em sede de reunião de Câmara e Assembleia Municipal e também quando estávamos no poder demos ecos vários de que a nossa gestão era efetivamente feita para as pessoas e para a melhoria das suas qualidades de vida. Independentemente de nem tivemos capacidade de executar tudo aquilo que foram os nossos compromissos eleitorais, mas creio que importa sempre reforçar, fomos um partido político que teve à frente dos destinos do município 3 mandatos, herdámos muitas coisas por fazer. Há pouco já foi aqui falado pelo vereador Nuno Botelho do grande boom que houve no nosso concelho, quer em termos de áreas urbanas de género ilegal, quer em termos de barracas e, portanto, a erradicação das barracas foi uma das nossas prioridades ao longo dos últimos anos. Permitir melhores condições de habitabilidade a muitas populações do nosso concelho foi um desígnio que assumimos, para além de um grande investimento em outras áreas. Não me querendo desviar daquilo
que hoje aqui nos traz, dar nota que apresentámos um programa ao eleitorado do Concelho de Loures e, portanto, nesse programa vários eram os caminhos para um processo de revitalização dos centros urbanos e não ficaríamos somente por aqui. Dizer que, do nosso ponto de vista, neste processo que nos foi submetido à aprovação de Câmara para a abertura de procedimentos concursais, entendíamos que o envolvimento que houve das freguesias, e não ponho em causa o que foi dito pelo Sr. Vereador António Pombinho, de que, de facto, as freguesias foram envolvidas neste processo, aquilo que nós defendemos é que o poder local democrático deveria estar formalmente envolvido neste processo. E, para isso, as assembleias de freguesia, que representam os partidos políticos democraticamente eleitos, deveriam ter emitido pareceres escritos sobre estes projetos de revitalização, que certamente têm um grande impacto na vida das populações que ali residem e fruem destas mesmas localidades. É certo que uma forma de trabalhar é à mesa e é aquela que nós também defendemos, mas a uma determinada altura também deverá ficar para a memória futura aquele que são os compromissos dos que estão neste momento em exercício de funções. Por maioria de razão, também defendemos que estes mesmos pareceres deviam ter sido emitidos pelas autoridades que intervêm ao nível da segurança formalmente. Nós não temos nos processos pareceres formais da PSP, dos bombeiros, da Proteção Civil. Teremos certamente ao longo deste debate e das próximas rondas de entrar em pormenor em cada um destes núcleos urbanos. E há alterações que agora são propostas a introduzir em que estes mesmos pareceres fazem toda a diferença. E o compromisso de alguém que assina um documento a dizer que está conforme aquilo que são as diretrizes e as linhas orientadoras, por exemplo, ao nível dos bombeiros, é diferente do que ter havido conversas, reuniões cujos registros formais não são conhecidos. Queremos também que foi desenvolvido um processo de auscultação à população através de um questionário que esteve online no sítio da Câmara para as pessoas se poderem pronunciar sobre estes 3 processos de revitalização, que tinha uma pergunta em aberto que eu acho que nós defendemos que não devia de ficar como um alimentar de uma falsa expectativa. Esta pergunta em aberto era dizer 3 aspectos que gostaria de melhorar na sua freguesia. Ora, se estamos a auscultar as pessoas, é naturalmente importante ouvir estas opiniões e conseguir que as possamos introduzir nas medidas a que nos propomos realizar. Estes são os elementos de ordem transversal à organização deste pacote de revitalização que temos em curso, com os quais o Partido Socialista tem algo a dizer. E daí temos proposto, inclusive em sede de reunião de Câmara, que os processos pudessem ser adiados para uma reunião de Câmara futura, para que pudéssemos ter efetivamente estas indicações. Bem sabemos que a Câmara Municipal é o dono da obra, bem sabemos que, do ponto de vista formal, aquilo que é exigido ao município não é o mesmo que é exigido a uma obra particular, mas efetivamente teríamos que dar o exemplo e permitir que estes processos não tenham efetivamente nada a que, do ponto de vista futuro, possamos equacionar como eventualmente não estar devidamente acautelado. Portanto, fizemos uma proposta pela positiva, assim como tem marcado a política de oposição que o Partido Socialista tem feito na Câmara Municipal, é sempre dando ajuda e indicações para que possamos fazer uma perspectiva de melhoria. E acho que agora, nesta primeira ronda, focando novamente o debate naquilo que considero ser o tema que hoje aqui nos traz, creio que é a primeira abordagem que gostaria de fazer. Relativamente a algumas das questões aqui colocadas, e nomeadamente relativamente aos projetos, que penso que, digamos, é aquilo que nos traz aqui hoje. Nota prévia muito importante, parece-nos, e que eu tenho referido insistentemente. Estes projetos são projetos que não terminam na primeira fase nem na segunda fase. Eu tenho afirmado, e porque é a minha opinião, e repito, que
no dia em que considerarmos que o projeto está concluído, ele começa a morrer. Portanto, estes são projetos permanentes, que não podem acabar nunca. Precisamos sempre de continuar a melhorar as condições de vida, de trabalho, de habitação, de fruição de cada um dos centros urbanos. E, para além destes 4 centros urbanos, pensamos, no futuro, se tivermos responsabilidades na Câmara Municipal, avançar com outros centros urbanos, relativamente aos quais estamos a começar a trabalhar do ponto de vista do conceito. E, portanto, o inquérito que fizemos não visa enganar ninguém, perdoe-se uma expressão, mas visa que os contributos que cada uma das pessoas considerar que deve dar possam ser permanentemente tidos em conta. Agora, ainda em algum pormenor que possa ser tido em conta no decorrer da obra da primeira fase, mas nas fases subsequentes. E repito, há pouco disse isso, na reunião de ontem com os senhores presidentes das juntas de freguesia, corrigimos algumas questões que, de pormenor, naturalmente, não estamos a alterar o projeto de execução, mas corrigimos algumas questões de pormenor relativamente à obra. Segunda questão sobre a obra é que estas obras, estando a intervir em espaço existente, são obras extremamente exigentes. Eu também costumo dizer que são um pouco obras de tricô, ou seja, são obras de muito pormenor, relativamente às quais temos que ter a maior atenção, no sentido de que elas correspondam a uma efetiva melhoria da qualidade do espaço público e não, digamos, a uma degradação do mesmo. E depois, 4 notas, peço desculpa, muito importantes. Primeiro, como sabemos, não há nenhuma obra que não traga incómodo. Isso é uma coisa que eu não conheço e julgo que não existe. E, primeira preocupação, respostas relativamente ao estacionamento durante o período da obra. Ou seja, a obra vai perturbar naturalmente a vida e a circulação, neste caso, e o próprio estacionamento, vai retirar áreas de estacionamento e, portanto, estamos a trabalhar para que em cada um dos locais haja respostas provisórias, alternativas que acontecerão durante a obra. Estamos a trabalhar e essa foi uma das questões centrais da reunião ontem com os senhores presidentes de Junta de Freguesia. Segunda questão, estas obras vão permitir também, e não estão, digamos, na obra que foi adjudicada, porque não são da responsabilidade direta da Câmara Municipal, a iluminação pública, ou seja, a iluminação pública vai ser toda nas áreas de intervenção feita através da tecnologia LED, portanto, não só mais amigável como muito menos consumidora de energia. A obra vai permitir intervenções do SIMAR substituindo parte do sistema de abastecimento de água na cidade de Loures na Vila de Camarate e do saneamento na cidade de Loures e, portanto, resolvendo alguns problemas, nomeadamente o abastecimento de água a Camarate, que tem tido demasiadas interrupções, e vai-nos permitir, por exemplo, também em Camarate, que haja contentores enterrados, portanto, a recolha de lixo venha a ser feita através dos chamados MOLOC, portanto, muito mais interessante. Em Moscavide, infelizmente, a rede de infraestruturas existentes não nos permite fazer isso, em Loures também não. Última questão. Nós estamos totalmente confortáveis com todo o trabalho desenvolvido em parceria com todas as entidades que têm a ver com estas matérias. Com as forças de segurança, repito, com os bombeiros, com os parceiros e com o movimento associativo, com o SIMAR, obviamente, com os operadores de transportes, e fomos ao ponto e ao pormenor, em alguns casos em que a situação poderia ser mais delicada, ir ao local, o Presidente e o Comandante dos Bombeiros, a PSP ou a GNR, conforme os casos, a equipa de projetistas, o Departamento de Obras da Câmara, para ver, repito, ao pormenor, como é que as coisas iam funcionar. Portanto, ninguém faz projetos perfeitos, não tenho a pretensão de dizer que este será, mas tivemos o maior cuidado, a maior atenção, no sentido que isto tudo venha a correr muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de evoluir um bocado no debate,
Deixem-me só 2 ou 3 notas que foram dadas aqui pelo vereador António Pombinho e pela senhora vereadora Sónia Paixão. Vou começar pelo fim, pelo vereador António Pombinho. Eu espero, com toda a honestidade, que os projetos não sejam permanentes. Todos nós queremos menos é uma Lisboa em Lourdes. Ou seja, Lisboa está, eu não quero falar de Lisboa, é só um exemplo, está em obras 50% das ruas, passa um exagero, evidentemente, há tráfego e trânsito acumulado em todas as vias e, portanto, espero que, sinceramente, não seja objetivamente, eu percebi qual é a ideia do Sr. Vereador, é que estamos a estar sempre prontos para fazer pequenas alterações e melhorar permanentemente. Eu acho que isso é mais da área da programação de equipamentos e programação de infraestruturas para o futuro, e parece-me que sim, temos de fazer essa canalização e esse estudo permanente. De facto, as obras vão trazer um incómodo, também disse o Sr. Vereador, um grande incómodo às populações. A questão é saber se no fim do incómodo as populações vão ou não vão ficar satisfeitas com as obras que vão ser feitas. E, apesar de eu achar que as 3 reutilizações dos centros da Moscavide, de Camarate e de Loures serem necessários, já tenho algumas dúvidas se vai toda a população e todos os setores da sociedade ficarem satisfeitos com o resultado dessas mesmas obras. Versando em concreto a questão de Moscavide. A questão de Moscavide, criamos aqui algumas dificuldades no futuro, a questão do estacionamento. Se nós vamos criar no centro da rua de Moscavide uma nova dinâmica urbanística que vai trazer mais pessoas para o centro daquela área, daquela localidade, que vai trazer mais pessoas, que se espera que traga uma maior fluência à função comercial, que se espera que traga aquela maior vida à zona comercial de Moscavide, terá que, na minha opinião, teria que ser calculadas novas realidades em relação ao estacionamento. Essas dúvidas que existem no projeto, pelo menos na primeira fase, pode vir a ser um problema muito grave para a localidade de Moscavide. Eu espero que não aconteça isso. O projeto foi apresentado de forma a que não aconteça, mas muitas vezes nem tudo corre como nós esperamos e as coisas não são sempre fáceis de resolver, muito menos, como disse o Sr. Vereador muito bem, obras deste nível de exigência e de dificuldade técnica. Em relação à vereadora Sónia Paixão, disse uma coisa também que eu achei interessante e que nós, PSD, também dissemos, salvo erro em declaração de voto. É muito importante haver os pareceres de segurança, não existem como pareceres em concreto, mas era importante, na nossa opinião, existir uma audição, tanto previamente, que já foi feito, mas durante as obras e depois das obras, antes de ser entregue à Câmara as obras, uma audição muito, muito rigorosa das forças de segurança, nomeadamente a Proteção Civil e os bombeiros, muito rigorosa para que não haja depois no futuro graves incidentes ou acidentes às pessoas e, portanto, para a comunidade em geral e para as pessoas. Parece-me que este reparo da vereadora Sónia Paixão, que também eu concordo e é nosso também, foi feito também por nós, é muito, muito importante e parece-me que a Câmara tem que estar ciente disso a quando das obras destes projetos. Em relação aos parceiros da Junta de Freguesia, já me parece que aqui os parceiros não podem ser de uma forma tão rígida como diz a vereadora Sónia Paixão, no sentido da opinião das Juntas de Freguesias. Evidentemente devemos ouvir as Juntas de Freguesias, as Assembleias de Freguesias. Acho que a Câmara fez isso do modo que deveria ter feito, mas também não parece que devemos chegar ao ponto que uma obra que é idealizada pela Câmara com o objetivo um objetivo municipal, um objetivo concelhio e não só local, porque nós, por exemplo, a Moscavide, quando a Moscavide queremos que venham pessoas para o comércio, não são só as pessoas que vivem em Moscavide, queremos que venham pessoas da Portela, de Lisboa, de Sacavém, até de Loures, portanto, a Moscavide. Portanto, o mesmo para o centro da cidade de Loures, que nós somos grandes defensores, nós PSD, uns acérrimos defensores desta revitalização. Os passeios eram muito, muito pequenos. A proposta de passeios, neste momento, faz com que os passeios sejam largos, amplos, em que haja uma circulação pedonal muito importante no centro histórico da cidade de Loures, também para o comércio e para a restauração. E, portanto, para nós é muito importante estas duas situações, mas temos também de ver que
Temos também de ver que estas dificuldades, especialmente em Moscavide, e estes pareceres da segurança têm sido garantidos, já os pareceres da freguesia não me parecem assim tão relevantes no sentido da necessidade legal, primeiro por um lado, e da necessidade das populações que lá residem. Até porque nós não nos podemos esquecer que o centro de Loures sempre teve, a grande maioria dos consumidores que vão ao centro de Loures, ao comércio local, não é também de Loures, é das localidades à volta da cidade de Loures e até vinham pessoas de Bucelas, à Feira, Fanhões, etc. E, portanto, estes projetos não são projetos de âmbito de freguesia. Não tenho nenhuma dúvida disto. Estes projetos são projetos de âmbito concelhio. E, portanto, não temos que... eu percebo o que é que a senhora vereadora quis dizer, que ninguém está a querer ultrapassar os seus senhores eleitos das freguesias, nem os seus presidentes. É uma questão de competências. Portanto, temos de ter essa capacidade de ouvir, mas não também sermos subservientes à opinião dos senhores presidentes de junta. Muito bem, então eu ponho sobre a mesa aqui uma questão de funcionamento de geringonça, aqui com o meu colega de vereação António Pombinho, e digo que concordo com o vereador António Pombinho quando diz que os projetos de revitalização devem ser projetos permanentes. E faço aqui um reavivar de memória relativamente a esta interpretação que faço dos projetos serem permanentes. Nós hoje estamos perante um projeto de revitalização do Centro Urbano de Loures, porque no passado houve algumas obras estruturais neste Centro Urbano de Loures. E passo a elencar aqui 3 ou 4 que, do nosso ponto de vista, muito nos orgulham e que são um caminho para, e daí a subscrição de que os projetos são permanentes. Vejamos a requalificação do Jardim Major Rosa Bastos. Vejamos a ponte sobre o rio de Loures. Vejamos a ligação entre o Infantado e Loures. Vejamos a grande requalificação do Parque da Cidade de Loures, tornando-o naquilo que ele é hoje, com uma zona de restauração, com uma zona de cultura, como seja a Galeria Vieira da Silva, e com a Casa da Democracia, que todos nos orgulha poder estar lá com a regularidade que estamos a defender os interesses da nossa população. Hoje, certamente, não estaríamos a refletir uma revitalização sobre o Centro Urbano de Loures se nada disto tivesse já efetuado e, naturalmente, que as preocupações que estariam sobre a mesa seriam outras. Portanto, só posso, na íntegra, subscrever que os projetos são de caráter permanente e, mal feito fora, quando nos apresentamos ao eleitorado, enquanto políticos, para defender medidas para os nossos cidadãos e possamos entender que já nada mais há a fazer. Acho que devemos ter sempre... não creio que a ambição de olhar para o presente, projetando o futuro e tendo em linha de conta que é um ato em contínuo. Depois, também pegando no vereador António Pombinho, quando falamos de estacionamento, salve seja. Quando falamos em estacionamento e fazendo a ligação ao estacionamento a estas 3 realidades que hoje aqui nos trazem, o que é a realidade em Loures ao nível de estacionamento é uma realidade com alternativas conseguidas e que podemos elencar desde logo a zona de estacionamento junto às piscinas, a zona de estacionamento em frente à Câmara Municipal, a outra por trás do posto da PSP e, portanto, há alternativas que vão naturalmente minimizar o impacto desta obra. O que nós não vimos refletido em Moscavide. Tenho pena que o vereador Nuno Botelho hoje subscreveu as minhas preocupações relativamente ao estacionamento de Moscavide, mas em sede de discussão... mas em sede de discussão acesa na Câmara não as vi refletidas, porque se calhar até poderia... Os políticos do PSD são do PSD. Até podia ter levado naturalmente o Sr. Presidente da Câmara a ter adiado o ponto ou ter tentado ali outra solução que não fosse já a iminente colocação do projeto em obra. Porque aquilo que nós defendemos em relação a Moscavide é que Moscavide tem uma problemática identificada ao longo dos anos. É a problemática do estacionamento. É, de facto, um centro urbano
também com grande apropriação por parte de residentes, com grande procura de pessoas que se dirigem àquele comércio que vulgarmente chamamos um centro comercial a céu aberto, e de facto é, e é isso que nos deve orgulhar e a querer perpetuar, mas se já temos devidamente identificados um déficit de estacionamento de 300 lugares, e se com este projeto que agora aprovamos e que vai entrar em obra ainda vamos retirar mais 98, eu creio que não estamos a acautelar devidamente aquilo que são os interesses das populações daquela localidade. Defendíamos uma questão de prioridades. Primeiro, sim senhora, tentávamos encontrar uma solução para esta problemática do estacionamento e depois, sim, fazíamos uma intervenção ao nível da revitalização do centro urbano. Porque, sejamos claros, uma revitalização do centro urbano de Moscavide é necessária, mas, efetivamente, olhando para um todo. Posso dar como exemplo o que na gestão socialista se fez em Sacavém com a requalificação da Avenida Estado da Índia. Foi uma requalificação em que teve em linha de conta não só o que ficou a olhos vistos, mas também acautelando a questão, quando digo a olhos vistos, o espaço público, a questão de rodoviária, mas também acautelando a questão do estacionamento, com um estacionamento subterrâneo que foi ali construído, e também já fazendo uma ligação ao ponto seguinte que gostava de apontar, com uma intervenção global ao nível das infraestruturas. Foi algo que nós também debatemos em sede de reunião de Câmara, uma vez que não vimos refletidos nos 3 projetos, e nomeadamente no caderno de encargos que foi aprovado em Câmara, esta obra de intervenção nas infraestruturas. Ora, quando nós sabemos que temos um centro urbano como o de Camarate, com infraestruturas com décadas, estarmos neste momento a fazer um investimento em espaço público que de hoje à amanhã pode inclusive ser objeto de nova intervenção e, portanto, ser um trabalho, permitam uma expressão, mandado à rua e depois ter que ser feito de novo para fazer intervenções ao nível do subsolo. Defendíamos que esta intervenção devesse estar completamente concertada e pudesse ser uma prioridade para todos. Depois, também, outra das questões que parece que o Sr. Vereador está de acordo comigo em relação à área da segurança e, portanto, aos parceiros que defendemos como necessários. E ainda bem que estamos juntos nesta preocupação. Porque esta preocupação leva-nos em concreto a uma situação. Por exemplo, em Louros há uma alteração substancial ao nível da circulação rodoviária. A rua principal passa a ter um único sentido, e a Rua da República, e faz num sentido descendente, ascendente e depois descendente pela Rua Frederico Tarré. Creio que é esta a circulação que é feita. Ora, nós temos os bombeiros numa ponta da nossa cidade. Sabemos quais são as dificuldades que veículos automóveis pesados têm em circular dentro da cidade de Louros, neste momento com 2 faixas. Ora, com uma faixa colocamos grandes reservas a que se faça com tranquilidade. E quando falamos disto, falamos numa ligação direta, por exemplo, com o tecido empresarial do nosso concelho. Sabemos que temos empresas no nosso concelho, como é de lei, com os seus planos de emergência elaborados e cuja relação, o tempo de evacuação ou o tempo de acolhimento de socorro, de prestação de socorro por parte dos bombeiros é um fator que consta desses mesmos planos. Eu deixo a questão se isto está devidamente identificado, se as operações de socorro vão ocorrer com a mesma agilidade que ocorre nas atuais circunstâncias. Estas são questões concretas que nós deixamos, preocupações, acima de tudo, que nós deixamos à administração da Câmara. Muito bem. Algumas questões relativamente àquilo que foi dito e da forma mais telegráfica que eu for capaz. Obras permanentes. Sim, a vereadora Sónia Paixão falou num conjunto de obras que foram feitas em Louros. Eu diria, o projeto de Louros teria sempre que existir, independentemente daquilo que tivesse sido feito. Era para abordar, eventualmente, prioridades diferentes. Mas nós, ao mesmo tempo que estamos a fazer, digamos, que vamos arrancar agora com as obras da primeira fase, temos a segunda fase ligada ao mercado e ao largo do mercado e ao alargamento do estacionamento gratuito na cidade de Louros para arrancar logo a seguir, digamos,
ao fim destas obras. Portanto, logo que pudermos apresentar a candidatura ao PEDUS, ela ser aprovada e, portanto, iniciaremos as obras. E estaremos em condições de, a curto prazo, começar a grande discussão em Loures sobre o futuro da cidade. E isto tem tudo a ver, independentemente de não estar, digamos, formalmente dentro do projeto de revitalização. O projeto de revitalização acontece no âmbito de políticas de cidades que a Câmara Municipal tem. E estamos a falar daquilo que queremos que aconteça na cidade de Loures, queremos todos. E, portanto, com a discussão que teremos entre todos e com a população, obviamente. Naquilo que vai acontecer na zona nascente da cidade de Loures, digamos, na zona entre Loures e o Infantado, com o plano que está a ser desenvolvido para ser concluído e, portanto, que esperamos que seja o futuro dessa parte da cidade. Aquilo que queremos que venha a acontecer no edifício 4 de Outubro, qual é, digamos, a solução para o edifício 4 de Outubro. Não podemos ter um edifício com aquela nobreza no centro da cidade, no estado em que está. Aquilo que queremos que venha a acontecer, e já estamos a falar com os bombeiros voluntários, no edifício do atual Cineteatro dos Bombeiros Voluntários de Loures. Ou seja, nós temos espaços centrais na cidade de Loures, que não estão incluídos na primeira e na segunda fase e que são fundamentais para o futuro. Portanto, estes projetos não vão terminar. Projetos permanentes deste ponto de vista, portanto, há sempre coisas para fazer, para qualificar a vida nas nossas cidades. Segunda questão, sobre a intervenção em camarate. E também, continuar a dizer, a empreitada da Câmara Municipal não inclui aquilo que eu referi, que serão a intervenção do CIMAR na colocação dos molocs e digamos, no investimento na rede de abastecimento de água, como não inclui o conjunto de investimentos que está garantido dos outros operadores de subsolo, que acontecerão em simultâneo e que estão trabalhados com eles. Porque não faz parte da empreitada da Câmara, não é a Câmara que os vai pagar. Mas, portanto, isso está concertado e as intervenções vão acontecer em simultâneo e garantindo que a obra acontece, digamos, no prazo que está aprovado e que será contratualizado. Sobre a segurança, a mesma questão. Por exemplo, para utilizar o exemplo que a vereadora Sônia Paixão colocou, o corredor de segurança na cidade de Loures está garantido com os bombeiros. As viaturas de bombeiros continuarão a poder circular na cidade de Loures, independentemente do trânsito que esteja na cidade. Aliás, só podia ser assim, se não bloqueávamos. Isso era uma coisa, digamos, gravíssima, que não podia de forma nenhuma acontecer. Nem os bombeiros permitiriam que acontecesse, se me é permitido dizer isto. Sobre o estacionamento de Moscavide, duas notas. A nossa ambição para Moscavide é que Moscavide seja o centro comercial a céu aberto que a zona oriental de Lisboa necessita e não tem. E aquilo que eu posso garantir é que no fim destas duas primeiras fases do projeto, a oferta de estacionamento em Moscavide é maior do que aquela que é agora. Substancialmente maior. E, portanto, a garantia de que haja condições para que quem queira utilizar o comércio de Moscavide possa ter, está garantida. E apresentaremos a curto prazo soluções sobre esta matéria. Por último, a comunicação, a divulgação da Câmara Municipal relativamente a estas obras vão iniciar-se, antes das obras terem início, obviamente, e, portanto, a muito curto prazo. E o apelo que eu queria deixar para terminar era que necessitamos, pretendemos, valorizamos, incentivamos a participação das pessoas em todo este processo. Haverá uma linha gratuita de contacto com a Câmara Municipal, há as condições de contacto online para todas as questões que as pessoas queiram colocar, para todas as dúvidas, para os alertas, para as coisas que possam estar a correr menos bem e, portanto, temos uma noção muito, muito grande e, para terminar mesmo, estamos muito confiantes no sucesso do projeto, que ele possa corresponder aos objetivos que temos a certeza absoluta que para isto acontecer necessitamos da participação dos nossos municípios. E se isso acontecer, certamente estaremos em melhores condições de concretizar este projeto. Muito obrigado. Muito obrigado pela licença da palavra, mais uma vez. Antes de fazer a minha intervenção final e antes de fazer uma conclusão,
Só tenho duas notas em relação ao que foi dito pelo vereador Tom Palminha e a vereadora Sandra Paixão. A vereadora Sandra Paixão, que foi ela que começou o que eu vou agora explicar, não conseguiu evitar. O quê? O eleitoralismo. Peço desculpa, o PS fez, o PS vai fazer, o PS fez tudo, mas o que é certo é que as populações de Loures deram uma derrota. E essa é que é a verdade. E, portanto, evidentemente alguma coisa não fez bem, ou não fez tudo bem. E, portanto, ou então não fez tudo, como dizem que fizeram. Parece-me que chegamos... ainda tentou evitar na primeira intervenção, na segunda não conseguiu a Sónia, e agora na terceira não vai deixar de continuar com o eleitoralismo. Portanto, eu desde já aviso ou dou uma orientação aos senhores telespectadores no sentido de estarem atentos que tudo o que a senhora vereadora vai dizer a seguir não passa de eleitoralismo para as próximas eleições autárquicas que se disputarão no ano que vem, daqui mais ou menos cerca de um ano. E o senhor vereador António Palminho também, depois de ser presenteado com as intervenções da vereadora Sandra Paixão, também não conseguiu evitar um bocadinho de eleitoralismo, não tanto, que também não é o seu estilo, não tanto. Eu, portanto, eu agora não sei muito bem se é de fazer eleitoralismo e falar aqui para que as pessoas querem ouvir ou se sei dar a nossa opinião concreta e correta. Eu vou tentar ir por aí para ver se nós conseguirmos falarmos, se as pessoas conseguem perceber alguma coisa mais interessante deste debate. Eu começava pelos valores do investimento, que o Sr. Vereador António Palminha na primeira intervenção falou deles, sem IVA, mas eu, para ser mais específico para as pessoas, é um conjunto de investimento de cerca de 2,5 milhões de euros. É uma verba muito, muito grande, que sai dos cofres do município através do empréstimo. É uma verba em que o município está a dar um sinal às populações que é muito importante a política de revitalização dos centros históricos. Esta política de revitalização dos centros históricos estava no programa do PST, isto não é eleitoralismo, é um facto, está no programa do PST, foi proposto ao CDU, também tinha no seu programa, conseguimos uns consensos nesta matéria. Dar nota que o Partido Socialista e a Sra. Vereadora Sandra Paixão, que disse muito bem que nós PST, no debate na reunião de Câmara, achamos por bem não fazer intervenções sobre esta matéria, agora também quer escolher os momentos políticos do PSD, quando há de intervir e como há de intervir. Mas a Sra. Vereadora sabe perfeitamente o que eu vou dizer, é verdade e já viu de certeza, isto está na nossa declaração de voto e, portanto, as nossas opiniões são fáceis de ser abertas ao público, as pessoas podem ter acesso a elas. E, de facto, essas preocupações existem no PSD. Não existem desde ontem, não existem com a Sra. Vereadora do Partido Socialista, Sandra Paixão, expôs aqui, existem porque elas são um sentimento dos eleitos do Partido Social Democrata na Câmara Municipal de Loures e sei que também nos outros órgãos, sejam eles da Assembleia Municipal ou das Assembleias de Freguesias, das freguesias que são abrangidas por estes projetos. Uma nota muito importante. Para mim é muito importante o que o Sr. Vereador António Palminho disse, e eu já tinha conhecimento, e é conhecimento de todos, que é a questão das infraestruturas em Camarato. A vereadora Sandra Paixão colocou essa questão há pouco, e o vereador agora disse muito bem, é importante, e está salvaguardado nos projetos, principalmente neste Camarato que ele tem mais dificuldades nestas matérias, que as entidades externas vão, em simultâneo, fazer essas intervenções. Entidades externas que gerem as infraestruturas vão fazer essas intervenções. É muito importante isto, porque não faria só sentido estarmos agora a sacrificar as populações com uma obra durante 6 meses e depois, passado 6 meses, outra obra que se esburaca, passa um bocado a imagem, o centro de Camarato. E, portanto, muito bem, a Câmara, com esta proposta que fez, contratou as entidades que gerem as infraestruturas, os vários tipos de infraestruturas que servem à população de Camarato e chegou a acordo com elas para que elas também intervissem nestas obras. Em relação a Loures, é muito importante também salientar que não estou tão convencido a questão dos transportes de mercadorias pesados. Penso que, sendo a cidade de Loures não vai ficar mais acessível a este tipo de transportes e, portanto, é muito importante, a breve trecho, eu sei que está previsto, mas não já a curto prazo, que a variante nascente à cidade de Loures a obra seja efetuada e que seja um projeto essencial e um dos projetos que sejam prioritários para os futuros investimentos do município. Sem essa variante feita, o projeto de revitalização urbana no centro da cidade de Loures, em relação ao trânsito, pode tornar-se passar de um sucesso para um fiasco. Ninguém pretende isso, o PST não pretende isso.
Penso que mesmo quem não vota no Partido Social Democrata ou no CDU não pretende isso, e ninguém pretende que as populações tenham o sacrifício pessoal e o comércio e a restauração a mesma coisa, em relação a esta situação. Portanto, eu faço aqui, digamos, um ponto de exclamação, que é a variante nascente à cidade de Loures tem que ser uma prioridade, uma das maiores prioridades, se não a maior, para os próximos investimentos na cidade de Loures. Depois, para terminar, não concordo com esta visão do vereador António Pombinho, que o centro da cidade de Loures tem que ser, eu vou usar esta expressão, não foi ele que usou, mas tem que continuar pelo Infantado fora, ou que haja uma continuação urbanística entre o centro da cidade, dentro do centro da cidade histórica, o centro da cidade e o Infantado, até porque temos uma divisória que é uma infraestrutura de autoestrada no meio, que essa expansão urbanística do centro da cidade parece-me não é a mais correta. Se calhar temos nas zonas intermédias, principalmente no lado de cá do centro da cidade, no lado de cá da A8, peço desculpa, portanto, do lado do centro da cidade de Loures, arranjar nessa zona um projeto que já houve no passado, bom ou mau existiu, não interessa agora, não estamos a discutir isso, mas que é um projeto de lazer, de cultura, que ocupa esse território que está disponível para crescer, mas que não cresça só com residência, com função residencial, portanto, com prédios, com moradias, etc. Não. Tem que ser com cultura, com lazer, com a aposta no bem-estar das pessoas, na qualidade de vida, aposta no bom, um pouco, se quiser, no bom ambiente, na boa promoção do ambiente, neste tipo de projetos que existem, não, que podem existir e que será, com certeza, uma aposta muito forte do município no futuro, e penso que será este o caminho para a zona nascente da cidade de Loures. Então, em suma, pegando nestes 3 processos, gostava que, relativamente a cada um deles, ficasse na memória dos telespectadores aquilo que são os alertas que tivemos a oportunidade de deixar em reunião de Câmara. Primeiro, em relação a Loures, subscrevemos hoje, como subscrevemos no passado, a necessidade de ter a variante de Loures nascente como uma realidade o mais depressa possível. Entendemos que este processo de revitalização será tanto mais facilitador quanto mais rapidamente nós possamos ter essa alternativa em vigor. A questão da segurança é naturalmente uma preocupação nossa. Desejamos que não tenha nenhuma evidência num futuro próximo. Relativamente a Camarate e à resposta que o Sr. Vereador António Pombinho hoje aqui transmitiu relativamente à intervenção nas infraestruturas de subsolo, ela não foi partilhada em sede de reunião de Câmara, temos as atas aí disponíveis em que dizem que não havia ainda projetos para essas intervenções, até nomeadamente ao nível do Chimar, portanto o registro deixa nesse nível, e em Camarate também temos uma preocupação com uma intervenção que vai ser feita debaixo do viaduto do IC16 e que as infraestruturas de Portugal têm que se pronunciar sobre o mesmo e que eventualmente possamos estar aqui a criar uma falsa expectativa relativamente àquilo que se pretende ali edificar, que é naturalmente uma excelente zona de lazer e para a prática desportiva. Desejamos naturalmente todos que se possa chegar a bom porto. Relativamente a Moscavide, o eco que deixamos é quanto à problemática do estacionamento e também, permita-me, Sr. Vereador António Pombinho, de deixar a tónica na ausência deste estacionamento. Nós não interpretamos de modo absolutamente algum nos documentos que tivemos presentes que esta solução traga mais perspectivas de estacionamento. Não, muito antes pelo contrário. Conforme eu disse na minha intervenção primeira, reduz a 98 lugares de estacionamento ao déficit que já existe de 300, portanto, torna ainda mais caótica esta situação. Creio que se há uma solução, então que essa solução deve ir para cima da mesa o mais depressa possível em prol de todos os fruidores da localidade de Moscavide. Relativamente e não vou entender como provocação aqui a intervenção do Sr. Vereador Nuno Botelho, de maneira absolutamente alguma, mas naturalmente que este painel, esta mesa está constituída por 3 políticos e, portanto, como políticos que somos, não estamos aqui a apresentar uma solução, não estamos aqui a falar do ponto de vista técnico, estamos a falar do ponto de vista político, daquilo que todos nós defendemos. Enquanto eleita do Partido Socialista, um partido que teve, é certo,
uma função primordial nos destinos do Concelho de Loures, muito me orgulha ter pertencido a esta equipa no último mandato e muito me orgulha o trabalho que deixámos. Não sei se o Sr. Vereador tem orgulho no trabalho que o Partido Social Democrata possa ter deixado enquanto teve em momentos de coligação, mas eu tenho efetivamente orgulho naquilo que deixámos. E como partido que defende, sobretudo, a qualidade de vida das suas populações, o interesse das pessoas e o trabalho para as pessoas, só podemos, neste momento, desejar que estes processos de revitalização urbana das freguesias de Loures, Camarate e Moscavide sejam efetivamente coroados de êxito. É só assim que sabemos fazer política pela positiva, é só assim que sabemos defender os interesses das nossas populações, não só daqueles que nos elegeram, mas também de todos aqueles que residem no nosso concelho e que, ao fim e ao cabo, para quem estas grandes obras se destinam. Era com estas palavras positivas, que é aquilo que tem primado o nosso partido na Câmara Municipal, não só em sede de discussão formal em reunião de Câmara, mas toda a ligação que também partilhamos com o Executivo e as sugestões que damos, umas mais formalmente, outras mais informalmente. Aquilo que nos une é naturalmente trabalhar para as pessoas e para a sua qualidade de vida e, neste caso, esta revitalização é para isso que está naturalmente designada. Muito obrigada.